Olá, estamos aqui para mais um vídeo nosso de matemática do Enem. Hoje trataremos de uma questão de geometria analítica. Um aplicativo de relacionamentos funciona da seguinte forma: o usuário cria um perfil com foto e informações pessoais, indica as características dos usuários com quem deseja estabelecer o contato e determina um raio de abrangência a partir da sua localização. O aplicativo identifica as pessoas que se encaixam no perfil desejado e que estão a uma distância do usuário menor ou igual a este raio de abrangência. Caso dois usuários tenham perfis compatíveis e estejam numa região de abrangência comum a ambos, o aplicativo promove o contato entre os usuários, o que é chamado de match. O usuário P define um raio de abrangência com medida de 3 km. E busca ampliar a possibilidade de obter um match se deslocando para a região central da cidade, que concentra o maior número de usuários. O gráfico ilustra alguns bares que o usuário P costuma frequentar para ativar o aplicativo, indicados por 1, 2, 3, 4 e 5. Sabe-se que os usuários Q, R e S, cujas posições estão descritas pelo gráfico, são compatíveis com o usuário P, e que estes definiram raios de abrangências respectivamente iguais a 3 km, 2 km e 5 km. Com base no gráfico e nas informações anteriores, em qual bar o usuário P teria a possibilidade de um match com os usuários QR e S simultaneamente, ou seja, em que ele encontraria todas as pessoas ao mesmo tempo, em que bar isso seria possível. Lógico que para que aconteça simultaneamente, nós temos que atender às condições tanto de Q, de R, de S e do usuário P, todos ao mesmo tempo. Então, vamos analisar o que acontece no problema. A questão é uma questão de geometria analítica porque ele está tratando do conceito de círculo e circunferência. Quando ele fala que o usuário define o seu raio de abrangência, ele está definindo uma área, uma região circular com aquele determinado raio, em que o centro dessa circunferência vai ser exatamente a localização da pessoa, a posição em que ela se encontra. Então, para os três usuários QRS, isso está fácil de definir, porque eles já estão posicionados no plano, nós temos então o centro das circunferências de abrangência de cada um deles, e os raios estão definidos. Nós podemos construir essas circunferências, esses círculos de abrangência de cada um dos três usuários QRS. E aí, a gente deve analisar onde que acontece o encontro dos três ao mesmo tempo, para que o usuário P possa estar exatamente nesse local e possa encontrar as três pessoas simultaneamente. Lembrando que o usuário P tem um raio de abrangência de 3 km. Então, vamos lá. Primeiro, tentando desenhar, delimitar, quais são essas regiões de abrangência dos usuários QRS. O usuário Q, ele tem um raio de abrangência de 3 km. Então, centralizado aqui no ponto Q, nós temos que traçar uma circunferência de raio 3. Aqui, raio 3. Então, nós temos uma distância de 3 que vai passar exatamente sobre o ponto do bar 5. Uma distância 3 à direita vai passar exatamente sobre a localização da pessoa R. E, lógico, né, 3 em todas as direções aqui. Tentando traçar isso aqui de forma meio grosseira, mas à mão aqui, nós teríamos a curva mais ou menos algo nesse sentido. Não vou desenhar toda a curva, porque não há necessidade. Nós precisamos determinar, na verdade, as interseções dessas curvas. Então, mais ou menos, isso seria, né, completando ali a região, eu teria todo o círculo de abrangência do usuário aqui. Atenção que pode surgir uma dúvida com relação ao bar localizado na posição 3. Mas já dá para nós termos certeza que a curva aqui delimitada pelo usuário Q não passa sobre o bar 3. Por quê? Se nós traçarmos um segmento, né, vamos fazer aqui só de rascunho, segmento que liga Q até o ponto 3, isso seria a diagonal de um quadrado de lado 2. A diagonal de um quadrado, ela é lado raiz de 2. Se o lado valendo 2, então essa medida valeria 2 vezes raiz de 2. E 2 vezes raiz de 2 é 2 vezes 1,4 aproximadamente. Isso aqui dá 2,8, um pouco mais, porque esse número é um pouco mais que 1,4, mas ele não chega no valor 3. E como o raio de atuação, né, da área de abrangência do Q é com raio 3, então a distância até a curva é de 3 e tem que ser maior que essa distância até o bar com a posição 3. Então é certeza que a curva que delimita a área do usuário Q não passa sobre o ponto
do bar relacionado ali com a numeração 3, tá? Estou limpando aqui meu rascunho, que era só para a gente entender aquela posição. Bem, o que vamos fazer agora? Vamos olhar para o usuário R. O usuário R delimitou um raio de atuação de 2 quilômetros. Para delimitarmos essa região, então temos que pensar aqui, ele vai passar sobre esse ponto, que é uma distância 2, esse ponto, que é uma distância 2, e a curva aqui, tentando desenhar, então, essa circunferência, né, à mão, isso aqui dá um certo trabalhinho, fica mais ou menos essa curva, mas dá para visualizarmos o que é que está acontecendo ali. Deixa eu melhorar esse mundo de opções que eu coloquei ali. Atenção que, de novo, a curva que vai delimitar, então, a área de abrangência do R não está passando pelo bar 5, o bar 5 está fora, porque ele é nessa posição, porque essa distância é maior do que a distância 2. Distância 2, aquela distância é maior, tá? Bem, e aí, fazendo então agora, por último, a delimitação da região da área de abrangência do usuário S. O usuário S definiu como raio de abrangência 5 km. Então, centralizado na posição do S, nós temos que construir uma circunferência de raio 5. Raio 5 seria 1, 2, 3, 4, 5 até aqui, essa distância, que ele está exatamente em posição 5 aqui. Para cima, 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem que passar nesses pontos. E abrindo o raio 5. Então, essa área a delimitação do usuário S é uma circunferência, opa, tá saindo torto pra caramba, maior ainda, um raio de 5 aqui, tá? Só um esboço, então, dessa região. Com a caneta é difícil, gente, fazer essa curva. Isso aqui se estenderia mais para lá, tá? É só um esboço aí da situação. Mas que esse esboço é suficiente para a gente perceber o que vai acontecer. Se nós temos que descobrir agora uma posição para localizar o usuário P, e ele tem que estar num local em que é possível encontrar as três pessoas QRS ao mesmo tempo, nós temos que pegar uma região que esteja delimitada na interseção desses 3 círculos. E onde está delimitada essa interseção dos 3 círculos? É exatamente o que está nessa região que estamos marcando com essa caneta roxa. Qual é o bar que está localizado aqui? Nós temos aqui o bar da posição 1, porque o ponto aqui que se localiza é o do bar 1. Então, se o usuário P estiver exatamente na posição 1, ele vai estar, como ele tem um raio de 3, ele vai alcançar os usuários todos, porque a circunferência de raio 3 dele daria aqui, ó, 1, 2, 3, ele pegaria o usuário S, né, de raio 3 vai abranger o usuário R e vai abranger também o usuário Q. E aí nós teríamos ele localizado exatamente atendendo, né, dentro da área de abrangência dele, porque a circunferência, o círculo dele pega exatamente o usuário S, porque o usuário S está a uma distância de 3 nesse ponto. O usuário Q também está numa distância que é menor que isso, que é menor que 3, e todos eles estão também abrangendo a região, a posição onde o usuário P estaria, que seria no bar 1. Por isso que a região de interseção de todos ali vai ser a alternativa A, posição 1, onde você atende que todos, né, comum a todos eles, a questão de ser comum, tem que atender tanto ao usuário QRS e também ao usuário P. Então, naquele ponto de interseção de todo mundo, atendendo ao raio de abrangência do usuário P também, você atende a todas as condições do problema. Ok? Era um problema para a gente envolver a área, né, de abrangência, no caso ali, a região de abrangência entre diversas curvas. Isso se resolve analisando a interseção entre elas, que é a região coberta no plano por todas ao mesmo tempo. Ok? Bons estudos para vocês, espero estar ajudando, que vocês estejam gostando. Curta nosso canal, siga a gente. Um abraço, até a próxima.